Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, dos versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Amados e amadas de Deus, temos aqui o chamamento e a constituição dos 12. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Amados e amadas de Deus, Jesus constitui os 12. Jesus dá a sua missão aos 12. Os 12 são aqueles que devem levar adiante a missão de Jesus, devem levar adiante o ministério de Jesus. Jesus os constitui e lhes dá a sua missão. Aquilo que Jesus fazia, os apóstolos agora devem fazer. Eles devem levar adiante a missão de Jesus. Por isso devem expulsar os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. O que Jesus fazia, os apóstolos devem fazer. E agora o Evangelho traz a lista do nome dos 12. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Então, o Evangelho elenca os 12. Amados e amadas de Deus, esse número é simbólico e importante na Sagrada Escritura. O Israel antigo era constituído sobre 12 tribos. Jesus agora chama 12. Jesus constitui os 12. A constituição dos 12 relembra, aqui rememora o antigo Israel. Mostra a consciência que Jesus tem de que ele deve reunir ao redor de si o novo Israel. O novo Israel também deve ser constituído sobre 12. 12 relembra aqui o antigo Israel. 12 relembra a consciência que Jesus tem de que ele deve reunir ao seu redor o Israel disperso. É a missão de Jesus. 12, amados e amadas de Deus, é o número fundamental para a igreja. A igreja é constituída pelos 12. Aqui está o alicerce da igreja, as 12 pilastras. Amados e amadas de Deus, este é um elemento central para a fundação da igreja. Isto mostra que Jesus quis a igreja, Jesus edificou a igreja, Jesus colocou os fundamentos da sua igreja. É falsa a ruptura entre Jesus e a igreja. Os elementos da igreja estão no ministério de Jesus. Jesus quis a igreja, Jesus fundou a sua igreja. É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo que continua hoje na história a missão de Cristo. Amados e amadas de Deus, a igreja nasce de Jesus Cristo. A igreja foi ininterruptamente exercendo a sua missão há quase 2000 anos na história. Ontem os discípulos, as gerações sucessivas, hoje nós que estamos aqui seguindo Jesus Cristo, testemunhando Jesus Cristo na sua igreja, na igreja de Cristo. A igreja de Cristo subsiste na igreja católica, isso diz o Concílio Vaticano II, quer dizer, a igreja católica é aquela que leva adiante a missão que Jesus confiou aos 12, missão que foi sendo
desenvolvida, missão que foi sendo exercida pela igreja em quase 2000 anos de história. Continua o Evangelho. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados e amadas, Deus são enviados em missão. E Jesus diz que não devem ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Devem ir o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados e amadas de Deus, a consciência, o Evangelho mostra aqui a consciência que Jesus tem, de que ele deve reunir o Israel disperso. É claro que aos poucos a missão vai se abrindo também ao mundo pagão. Talvez num primeiro momento a percepção de que a missão era só para os judeus, mas aos poucos a missão vai se abrindo para o mundo pagão. É a percepção de que todos são destinatários do Evangelho de Jesus Cristo, é a percepção de que todos são destinatários da evangelização e da missão. O Evangelho se conclui: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Quer dizer, a proximidade do reino dos céus, a proximidade do reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus, que são sinônimos, que é colocado em movimento através da missão de Jesus, através da pregação, através dos milagres, através de tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus realizou. Jesus foi colocando em movimento o reino de Deus, a proximidade do reino de Deus. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho desperte em cada um de nós hoje a nossa missão de sermos anunciadores, de sermos testemunhas de Jesus Cristo hoje. Ontem os apóstolos, hoje nós. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.